Oi, pessoal, boa noite. Sejam super bem-vindos a mais um bate-papo aqui na Bifamily. Eu estou muito feliz porque essa semana começa o quinto workshop online gratuito do Zoom Zoom e hoje eu estou especialmente feliz porque eu estou conversando. Vocês vão ver, a gente vai conversar agora com uma pessoa muito especial, que é a Carolina Nalon, que eu já venho acompanhando. Acredito que eu conheci, que eu assisti uma primeira aula, assim, uma primeira palestra dela, conferência dela, foi no Encontro da Maternagem Consciente, se eu não me engano. Enfim, eu conheci o trabalho dela já tem um tempo e venho acompanhando ele online, sempre vim namorando ela de longe. E agora a gente conseguiu marcar esse encontro, graças a uma participante do Zoom Zoom, que também participou de um curso online com a Carol, né, que é o CCA, o Caminho da Comunicação Autêntica, foi a Fernanda Magalhães. Fê, obrigada, querida madrinha desse encontro, acho que ela deve estar aí presente. Então, quero agradecer a Fê. E quem tá aí na sala, a Fê tá aí, olha lá ela. Bem-vinda, Fê. Pessoal, quem tiver aí, vai colocando aqui no chat de onde vocês são, se vocês têm filhos, para a gente ir conhecendo vocês e direcionando um pouco mais essa conversa para vocês que estão aqui presentes hoje. Então, como eu disse, quem está aqui hoje com a gente é a Carolina Nalon. Eu estava tão empolgada conversando com ela antes que eu nem perguntei para ela, Carol, como que você quer que eu te apresente? Então, o que eu vou falar é que ela é coach e ela trabalha, ela tem esse curso, né? Ela é idealizadora desse curso que chama Caminho da Comunicação Autêntica e ela trabalha com comunicação não violenta. Ela tem um currículo super extenso de uma série de formações. Acho que você é bióloga de formação, não é, Carol? Bióloga de formação. Isso, então se apresenta um pouquinho melhor e aí a gente vai começar o nosso bate-papo, mas se apresenta então para o pessoal que está chegando aí. Beleza, obrigada, Clarice. É um prazer estar aqui entre várias idas e vindas que a gente tentou gravar esse papo. Eu fico feliz que no final a gente está fazendo ao vivo, que é para poder ter interação com o pessoal. Então, boa noite todo mundo. Fer, que legal que você está aqui. Obrigada mesmo por nos apresentar. Eu acho que você falou direitinho. Eu sou uma bióloga que meio que mudou o percurso, aí me tornei coach em 2010, abri minha empresa que se chama Tia Coach em 2012 e me especializei em comunicação não violenta. Para mim é muito legal estar aqui hoje. A primeira vez que eu fui convidada para falar de comunicação não violenta para mães foi nesse workshop que você me conheceu, o Encontro de Maternagem Consciente. E assim, eu acho que foi o tipo de conversa que eu fiz que mais rendeu gente vindo falar comigo. A minha palestra foi ao ar no Encontro de Maternagem Consciente. Eu tinha saído para jantar no dia, porque era gravado. Voltei para casa e tinha 400 novas pessoas inscritas para me acompanhar. Falei, que é isso, gente? E eu tive a oportunidade de conhecer várias mães, que daí elas vieram fazer meu curso. E aí agora eu tô aqui, né, falando com mães de novo. E para mim é um mega desafio e honra e coisas misturadas, porque eu não sou mãe, né? Então hoje eu até passei o dia lendo, assim, mais coisas, sabe? Sobre maternidade. Mas eu tô com muita vontade de ser mãe. Então também é muito gostoso estar aqui no meio desse público. Então acho que já para começar, eu queria já deixar claro que nada do que eu falar aqui é uma coisa assim, mães, vocês têm que fazer isso, sabe assim? Porque já tem muita gente falando que as mães têm que, a mãe é um ser carregado de culpa, entendeu? Então, assim, cara, é uma ferramenta que existe. Se você der conta, se fizer sentido, você colocar em prática e dar um resultado legal, que legal. Mas eu queria dizer que tudo que você está fazendo já está certo, sabe assim? Porque eu acho que, para começar, não, meu Deus, né? Que seja um lugar de escuta, de acolhimento, mais do que um lugar de apontar dedos, assim. E já tá show. Beleza, Carol. Carol tá no lugar certo, então, né? Quem já acompanha aqui o trabalho na Bifamily sabe que é exatamente isso, né? Tornar a maternidade leve, né? Liberar um pouco essa culpa, essa sobrecarga, esse monte de tem o quê, de exigência externa e interna, né? E entrar num espaço mesmo de autenticidade, de leveza. E eu queria começar essa conversa com a Carolina Nalon
falando exatamente sobre esse desafio, assim, às vezes, a gente vai falar sobre esse tema de comunicação, né, sobre a comunicação não violenta para a família, mas eu queria que a Carol começasse compartilhando com a gente o que ela percebe, assim, por que é tão desafiador a gente falar, a gente se expressar, a gente falar sobre o que está acontecendo aqui dentro. Às vezes eu vejo mães que eu acompanho no consultório, que eu acompanho dentro do Zum Zum, né, que é uma rede de apoio materno que eu coordeno, e eu vejo essas mulheres, assim, extremamente sozinhas, com um desafio muito grande de se abrirem, de falarem sobre o que está acontecendo com elas, às vezes até com um companheiro, que dirá com outras pessoas. Às vezes eu acompanho mães, né, no meu trabalho 1-a-1 no consultório, que é online hoje, porque eu moro no Chile, mas assim, eu vejo essas mães, elas têm desafios dentro de casa e às vezes elas passam 1 semana, 2 semanas sem conversar com o companheiro, com as pessoas que estão ali próxima por alguns atritos. Então eu queria que a Carol falasse pra gente por que você acha, qual que é a sua opinião, por que é tão desafiador a gente falar desde um espaço de verdade, de autenticidade, de a gente se abrir para o outro, né? Então, queria que você começasse por aí, Carol. Legal. Eu acho que começa primeiro porque a gente não sabe muito bem falar. E às vezes, ou por causa da forma que a gente fala, ou porque a gente já conhece como vai ser a reação da outra pessoa, a gente sabe que falando vai gerar um conflito. E às vezes a gente já cansou do conflito e quer evitá-lo. Ou a gente às vezes só evita o conflito mesmo porque a gente cresceu sendo ensinada que mulher tem que fazer tudo bonitinho, que a mulher tem que ser a super mulher maravilha, que dá conta de tudo e ainda fica bonita no fim do dia. Ou que tem que ser uma menina boazinha, né? Que mulher não discute, mulher não tem essas qualidades masculinas de entrar no conflito. Então, que a mulher tem sempre que ser apaziguadora. E aí e tem uma coisa que a gente confundiu, que é autenticidade do que é sincericídio. Então, às vezes a gente acha que falar o que a gente quer falar é falar tudo que a gente pensa. E aí dá problema. E aí quando a gente começa a falar tudo que a gente pensa, a gente vê que a gente começa a se queimar e queimar um pouco as nossas relações. Então a gente precisa saber a diferença de autenticidade e sincericídio em primeiro lugar. Então, sincericídio, acontece alguma coisa, eu viro para a pessoa e falo o que eu penso sobre ela. Autenticidade, acontece alguma coisa, eu entendo o que está acontecendo dentro de mim, diante daquela relação. E aí eu falo o que acontece comigo. Então, meu marido grita comigo, eu não falo, você é um grosso, seu babaca que não me respeita. Você é assim, você sempre faz isso. Que é o que dá vontade de falar. Ao invés de dizer... Quando a gente começa a discutir e você grita, eu perco o meu chão, eu fico completamente desestabilizada. Eu acho isso uma imensa falta de respeito. Eu não consigo imaginar como que a nossa relação pode continuar dessa forma. Eu me sinto num beco sem saída. Eu queria tanto que tivesse uma leveza, quando a gente sentasse para conversar tantas coisas que a gente tem que conversar do nosso dia a dia, coisas delicadas e coisas profundas, da criação do nosso filho, da forma como a gente quer da nossa relação, que a gente pudesse conversar como 2 adultos. Eu esperava tanto disso. Então, você falar de você, sabe? O que você tem de necessidade, o que você tem de sentimento. E isso muda, né? Então, ser autêntica é uma atitude mega vulnerável. Porque quando a gente rotula os outros, a gente está no ataque, né? Quando eu falo de mim, eu me abro. Mas tem um poder muito forte de conexão, a vulnerabilidade, né? Então, a gente aprender a falar do que passa dentro da gente, falar das nossas necessidades. E aí tem uma frase, a mais famosa do Marshall, né? Que foi o criador da comunicação não violenta. Que é, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, tá aí um princípio, a gente conseguir falar das nossas necessidades. Mas aí tem uma outra coisa, que tem pessoas que naturalmente, por conta da história de vida delas, elas se sentem mais merecedoras de falar sobre as próprias necessidades. E tem pessoas que naturalmente sentem uma dificuldade
que elas realmente priorizam a necessidade de quem está ao redor ao invés da necessidade delas. Eu até faço nos meus cursos presenciais, às vezes, uma divisão. Quem sente que merece compartilhar a própria necessidade, vai para um lado. Quem sente que não merece, vai para o outro. E é muito engraçado porque eu faço esses dois grupos conversarem. Eu falo, pensem aqui o que vocês gostariam de dizer para o outro grupo. E vocês pensem aí o que vocês gostariam de dizer para esse outro grupo. E é lindo, porque geralmente as pessoas veem que elas se enfiam em relacionamentos, que se ela tá no outro grupo, putz, meu marido tá do lado de lá. Aí ela escuta a pessoa falar, eu não quero mais ter que adivinhar a sua necessidade. Pô, fala que vai deixar tudo mais fácil, né? E desse lado a galera falando, pô, mas você é arrogante do jeito que você fala. Então, e aí eu falo, gente, vamos fazer um exercício de empatia, porque tudo que essas pessoas estão falando aqui é o que as pessoas da sua vida real gostariam de estar dizendo para você, né? E aí é muito interessante. E aí eu acho que quem tem essa dificuldade de falar das próprias necessidades, você vai me cortando se eu começar a falar demais, tá? Não, vai. Mas quem tem essa dificuldade de falar das próprias necessidades é porque não se sente bom o suficiente. Eu acho que todas as pessoas não se sentem boas o suficiente em algum aspecto, né? Porque a gente não é livre da opinião dos outros. Desde o momento que a gente vai escolher uma roupa, né, até no momento de dar uma opinião, a gente está sempre pensando, o que será que os outros vão achar de mim? E quando a gente está se perguntando o que será que os outros vão achar de mim, eu tô desconfiando se eu sou suficientemente boa, né? Então, vem muito desse trabalho, sabe? Também da gente se sentir suficiente do jeitinho que a gente é. Porque eu acho que esse é uma tarefa para a vida, assim, mesmo, sabe? E aí eu recomendo tudo que a Brené Brown faz, todos os cursos dela, sabe? Para quem sente uma dificuldade muito, muito, muito grande. Então, começar com a TED Talk dela, O Poder da Vulnerabilidade, ver os livros A Arte da Imperfeição, A Coragem de Ser Imperfeito, porque ela fala com muita categoria desses temas, assim, e quando você lê, você realmente começa a sentir um pouquinho mais de autocompaixão, sabe? De falar, ai, tá bonitinho o meu jeito de ser também, sabe? Eu tô no mundo, e se eu tô no mundo é porque eu mereço estar nele. Então, o meu movimento no mundo é uma forma de enriquecer dele ao meu jeito, né? A minha vida é única, a minha existência é única. E aí você sentir que você pode falar das suas necessidades somente pelo fato de existir mesmo, né? Que a gente merece amor e pertencimento só por estar vivo. Claro. E aí eu achei legal isso que você falou, Carol, assim, porque é bem prático, né? É você perceber em qual grupo que você tá, no primeiro momento, assim, né? Primeiro perceber se você tá nesse grupo que se sente merecedora de falar, de colocar, ou se você tá nesse grupo de que não sente. E isso, né, todo o trabalho, eu sinto que né, o trabalho que a gente faz aqui na Bifamily é isso, assim, é de o tempo inteiro olhar para dentro, perceber tudo que está acontecendo ao redor, né, assim, a nossa relação com as crianças, com o companheiro, com a companheira, com as pessoas que estão ao nosso redor, como uma grande oportunidade da gente se ver refletida naquelas relações, né? E eu sinto que isso tudo que você está trazendo também é uma grande mudança de perspectiva, é uma grande mudança de foco, porque desde pequenininho a gente aprendeu a olhar para fora, né? Então a gente foi educado aprendendo a olhar para fora, a comparar. Ah, você comeu, seu irmão comeu tudo, você ainda não terminou. Ah, olha lá, aquele menino está fazendo assim e você está fazendo assado. Então a gente aprendeu a buscar fora esse referencial. Então, quando a gente começa, eu sinto que esse trabalho da comunicação não violenta, quando eu começo a empreendê-lo, né, ou quando eu começo a entender o porquê que a gente tem desafio de falar, muitas vezes é porque a gente nem sabe o que está acontecendo aqui dentro. Às vezes eu tenho clareza do que eu quero falar, mas na hora que eu vou falar, eu me embolo nas minhas emoções, com os meus pensamentos, enfim, e a coisa sai de um outro jeito. E isso que você está falando é muito rico, assim, porque é a possibilidade da gente tirar um pouco esse foco do lado de fora e começar a olhar aqui para dentro e entender assim, eu sou responsável pelo que eu estou sentindo, pelo que está passando aqui dentro. E é isso que eu tenho que comunicar.
Eu não tenho que comunicar sobre o outro. Eu tenho que comunicar sobre o que eu estou sentindo, sobre o que acontece comigo quando esse outro atua de uma maneira ou de outra. Então, eu queria que você entrasse para gente, né, e compartilhasse com o pessoal esses princípios básicos da comunicação não violenta, né, que falam bem disso, assim, dessa mudança mesmo de paradigma, da gente romper com algo que está muito arraigado aqui dentro, né, esse olhar para o outro, essa necessidade. Tem uma frase que eu amo, assim, da Byron Katie, não sei se você deve conhecer, né, e a Byron Katie, ela fala o seguinte, uma vez ela foi entrevistada por um jornalista, e ele falou assim, Byron, se você pudesse fazer um pedido para Deus, qual seria esse pedido? Aí ela fala assim, Deus, me livra da necessidade de ser aceita, amada e reconhecida pelos outros. Porque isso é algo que a gente está buscando, e uma mulher, assim, extremamente consciente, que não, faz um trabalho incrível, mesmo ela ainda percebe nela essa necessidade de que o outro, isso que você estava falando, né? Que o outro me reconheça, que o outro me ame, que o outro me aceite. E eu sinto que isso começa aqui dentro. Quando eu começo a entrar nesse processo de aceitação, de reconhecimento, eu consigo, sabe, me liberar dessa necessidade. Então, eu queria que você falasse desses passos da comunicação não violenta, para aprofundar nisso. Beleza, só dar uma comentadinha assim, porque é muito louco, né? Quando a gente fala da importância de você sentir que você merece amor, né? A Brené Brown, ela fala, né? Ela foi pesquisar quem sente isso, o que será que eles fazem, né? E não faz nada, entendeu? Eles só sentem que eles merecem. Então, tipo assim, não é que a pessoa conquistou alguma coisa, ela foi bem sucedida, ela é bonita. Não, tem um monte de gente que conquistou um monte de coisa que é bonita e ainda assim sente que não merece amor e pertencimento. E, aliás, às vezes entrou numa loucura de querer ser muito bem sucedido justamente por isso, né? E aí hoje, eu tô num grupo, quando eu vejo as coisas da Brené, eu penso, nossa, meu, eu sinto que eu mereço amor e pertencimento, sabe? Que bom, assim, né? E aí eu tava lendo hoje, eu vou até pegar aqui. Pega aí. O Coragem de Ser Imperfeito, porque lá, aqui no Coragem de Ser Imperfeito, o último capítulo fala criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. E aí ela fala assim, né, às vezes você fica muito à procura de vários métodos para criar, né, as crianças, qual é o método certo ou não, às vezes as mães até discutem horrores, né, por conta de tudo isso. Aí ela fala assim, quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo que sabemos sobre criar nossos filhos. E aí ela fala que a gente tem pouco controle de como vai ser o temperamento, a personalidade do filho, porque isso pode ser muito mais moldado, né? Agora, o que os pais trazem, que é mais forte, é a maneira como eles ajudam os filhos a entender e potencializar e aproveitar a sua estrutura emocional. Então, que esse senso de amor e pertencimento vem muito da família. Porque o mundo já está o tempo todo dando mensagens de que a gente não é o suficiente, que por isso a gente tem que tentar se tornar esse vencedor, né? E aí eu, inevitavelmente, comecei a pensar assim, o que será que os meus pais fizeram que me ajudaram, né, a ter essa estrutura de amor e pertencimento, assim. E eu acho que eu consigo pensar em várias coisas, mas duas que eu acho bem importantes. E aí, falando completamente da minha experiência pessoal, assim. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos, então eu nem lembro como eram eles juntos. Mas eu lembro muito, tanto do meu pai quanto da minha mãe, me falando assim: eu me divorciei do seu pai, mas nenhum de nós dois nos divorciamos de você. Então, tudo que você quiser de um ou do outro, você sempre vai ter nosso apoio. Assim, eu falei, nossa, e eu sentia isso, né, como uma verdade. E a minha mãe também sempre compartilhava muito comigo as decisões da família. Então, beleza, ela decidiu uma coisa, vamos nos mudar de cidade. Ela sentava e eu lembro de a gente ter conversas tipo de horas. Eu acho que demorava umas 5 horas na minha cabeça a conversa, sabe? Ela me explicava, falava, a gente vai para essa cidade. Aí eu, mas e os meus amigos? Aí ela
perguntava, talvez você possa visitar, mas você vai ver pouco, você vai sentir um negócio que é saudade. Aí talvez você vai ficar algum tempo sem ver ele, sabe? Tipo assim, mas muito me considerando um ser humano mesmo, sabe? Eu falei, cara, acho que essas coisas foram muito, muito importantes, né? Então, e eu quis compartilhar isso porque assim, pode ter pessoas que ficam perguntando, mas como construir isso? De onde vem, né? Então, é uma ideia, assim, da minha experiência. Claro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, assim, né? Isso é incrível que você está falando, Carol, porque, assim, às vezes a gente pensa assim, e isso é uma coisa que vem muito do patriarcado, desse sistema que está aí, né? Então, assim, que a criança, ela vai se submeter ao adulto. Ela deve se submeter ao adulto. Então, existe, assim, muito inconsciente, e hoje eu sinto que as pessoas estão quebrando com isso, estão começando a tomar consciência disso e a mudar esse paradigma, mas, assim, essa crença de que a criança, ela não sabe nada, ela não... E aí vem aí exatamente essa coisa de não considerar, de não fazer com que a criança se sinta parte. E é extremamente importante exatamente isso que você está falando, assim, considerar essa criança desde o momento que ela nasce, assim. Às vezes eu vejo, assim, mães deitam as crianças para trocar uma fralda, uma coisa simples, assim, corriqueira. E aí pega aquele lenço gelado, mete na bunda da criança, e sabe assim, sem nenhuma consideração, ao passo que se você pega a criança, deita ela, olha nos olhos, filhinha, a mamãe vai te deitar aqui, a gente vai trocar a fralda, agora eu vou passar um lencinho na sua bunda, ele tá um pouco gelado, porque a gente não tá em casa, não tem aquela aguinha quente, então vai ter que ser esse lencinho gelado, vai gelar a sua bunda. A criança, ela entende, é incrível como que isso... E é exatamente assim, isso vai gerando uma confiança, na verdade não é que vai gerando, né? Vai mantendo essa confiança primordial que a criança tem. Porque a criança, quando ela nasce, ela ama e confia naqueles pais. Tudo que ela quer é receber esse amor de volta. Ela tá dando amor, ela é puro amor, ela é pura confiança nesses cuidadores. Então, o que a gente precisa, não é que a gente precisa, né? Mas assim, é olhar para essa criança como um ser, e isso é incrível, assim. Que bom que você tocou nesse tema. Obrigada. Eu acho que, como a gente está falando da dificuldade de falar, como eu era exposta a esses conflitos, digamos assim, da minha família desde criança, e como parte que poderia opinar sobre aquilo, hoje, para mim, não é que eu gosto, mas eu encaro o conflito. Pô, precisa ter uma conversa agora, difícil com essa pessoa, sabe? Vamos lá, precisa ter DR, né? Vamos ter meio de DR. Então, me empoderou. Né? Bom, e aí falar um pouquinho dos passos, né? Então, a comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele estruturou, o que é muito legal, né? Como os americanos conseguem estruturar as coisas em métodos e deixar as coisas mais simples, assim. Mas o Marshall, ele teve muito cuidado, assim, de que as pessoas não vissem a comunicação não violenta só como um método. Porque se você tentar usá-la de uma forma meio robótica, não vai. É o tipo de coisa que realmente tem que ser igual, tem que ser aplicado aquele princípio do Jung, sabe? Aprenda todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então é isso, vamos lá falar dos princípios da CNV, mas lembrar que o que a gente quer com a CNV é se conectar com a pessoa. E você não ensina ninguém a ter a verdadeira intenção de se conectar. Só você sabe no seu coração se você tem a verdadeira intenção de se conectar, né? Então, você tem que buscar ela dentro de você. Mas uma vez que isso está sendo cultivado em você, aí a gente pode prestar atenção em 4 coisas. E aí pensando assim, imagina que cada um desses passos é uma partezinha de como pode ser uma conversa. E que em uma conversa a gente pode passar por esses 4 passos durante várias vezes. Então, a primeira é observar ao invés de interpretar. Na fala. Porque a gente está o tempo todo interpretando o mundo. Então, se o meu marido grita comigo, eu falo, você é grosso. Então, quando eu vou ter uma conversa, eu falo, naquele dia que você foi grosso comigo, só que se eu falar assim, Clarissa, naquele dia que você foi grossa comigo, o que já começa a acontecer dentro de você? Já dá uma entortada, né? Já dá eu grossa, né? Então a gente tem que tentar falar de um jeito que gere menos resistência do outro lado. Então,
ao invés de falar para o outro as minhas interpretações, eu falar, naquele dia, quando você gritou comigo dizendo X, Y, Z, então eu estou fazendo uma observação, né? Então a gente conseguir substituir, não naquele dia que você estava azedo, não, naquele dia que você chegou hoje e não falou bom dia. Então, ou ao invés de dizer assim, você sempre me ignora, você não se importa comigo. Eu posso simplesmente dizer, eu tentei te ligar 3 vezes e não consegui falar com você. Nenhuma vez. Agora, se você me ignora ou não se importa, eu já não sei, né? Eu não sei o que está acontecendo dentro do outro. É focar no fato, né, Carol? Assim, numa coisa bem, bem prática, naquilo que aconteceu, que é real, que qualquer um consegue observar. Exato. É o que poderia ser filmado com uma câmera. E a gente fazer esse exercício de, na nossa fala, neutralizar dos julgamentos. E, claro, quanto mais a gente conseguir genuinamente se livrar dos julgamentos também internamente, mais paz de espírito a gente tem. Porque quando me perguntam, assim, os benefícios da CNV, né, na minha vida, para mim, mais importante do que ter essas conversas, ter mudado umas relações que são bem importantes para minha vida, foi ter mais paz de espírito mesmo. O Marshall falava, grande parte do nosso sofrimento vem das nossas interpretações. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de observar ao invés de interpretar, você vai ficando mais calma mesmo. Uhum. Porque você percebe, sabe? A pessoa tá me ignorando, a gente entra numa espiral, né? Visualizou e não respondeu. Você já tá, tipo... Você nunca pensa, a pessoa acabou a bateria, sabe? Whatever, né? Tipo, deixa a coisa acontecer. Então, esse é o primeiro passo, né? Conseguir observar ao invés de interpretar. Sim. Aí, depois, quando alguma coisa acontece, aquilo estimula algum tipo de sentimento na gente. Então, a gente também tem a chance de compartilhar com outra pessoa ou não o que a gente está sentindo. Só que aí tem um problema, que às vezes, a gente compartilha não um sentimento, mas uma opinião em relação ao comportamento do outro. Então, se eu digo assim, Clarissa, eu tô me sentindo ignorada, eu tô me sentindo manipulada, eu tô me sentindo rejeitada. Isso são palavras que eu utilizo para tentar falar de um sentimento, mas não são sentimentos, são só interpretações do julgamento, do comportamento de uma terceira pessoa. Então, se eu falo, tô me sentindo ignorada, você já tem uma resistência, mas eu não tô te ignorando. Né? Se eu falo, Clarissa, eu tô triste, você não vai virar pra mim e falar assim, não, você não tá triste. Triste você não tá, não. Porque eu deixo verdadeiro. Né? Então, também nesse passo, a gente... todos os passos, todas as diferenciações que a gente faz em cada passo é para diminuir a resistência do outro lado. Então, essas palavras... manipulado, julgado, ignorado, desrespeitado, são coisas que o Marshall dizia que são pseudo-sentimentos, né? E aí, então ele fala para não evitar, né? Então, usar mais palavras que caracterizam sentimentos verdadeiros, né? E aí tem até uma diquinha, assim, que tem algumas exceções, mas que quando você vai compartilhar um sentimento verdadeiro, você não precisa usar sinto que estou. Você pode simplesmente falar estou. Então, você não fala estou manipulado, estou ignorado, fica estranho. Você precisa falar sinto que estou sendo manipulado. Um sentimento verdadeiro você fala estou frustrada, estou deprê, estou ansiosa, estou entusiasmada, estou empolgada. E aí é muito legal ter um passo na CNV que fala só de sentimento, que é para abrir a possibilidade de a gente ampliar o nosso vocabulário emocional, né? Porque entre o tô bem, tô mal, tô feliz, tô triste, existe muita coisa. Né? Então, inclusive, isso é um negócio legal de fazer com crianças, pegar, assim, várias palavras de sentimentos verdadeiros, espalhar no chão e sair, galera, vamos andar pela sala, me fala, como é que você sente esse sentimento? Como é que ele vem no seu corpo? Como é que né? Onde que tá? O que você tem vontade de fazer quando você sente isso? Então é bem legal, assim, para
para a gente ter mais consciência do que a gente está sentindo, né? Porque a gente tem muito impulso, a gente não se conhece, aí às vezes você tá com raiva de alguma coisa e sai descontando nos outros, né? Às vezes você tá com dor, às vezes você tá com gases e você sai descontando nos outros, sabe? Isso é muita falta de conexão com você mesmo, assim. Então, quando você começa a explorar um pouco mais essa coisa dos sentimentos, do vocabulário emocional, né? Você se conhecer, mas falar, nossa, eu quero ir embora agora porque eu tô com gases, sabe assim? Aí você se entende. E aí Carol, É. eu sinto assim, né, que isso que você está falando é muito importante, porque essa questão dos sentimentos, né, a gente às vezes tem um dia desafiador, assim, e vai guardando, vai reprimindo aquelas emoções, aqueles sentimentos, e em geral, onde que a gente vai liberar isso, que a gente sente um pouquinho mais de confiança, porque a gente também só vai expressar o que a gente está sentindo de verdade, ou talvez na totalidade, aquilo que você falou, às vezes eu tô com dor, ou eu tô com raiva, e eu vou projetar isso no outro, eu vou brigar com o outro, eu vou gritar, eu vou achar que o outro é responsável por aquilo que eu tô sentindo. Mas, em geral, a gente faz isso com as pessoas mais próximas. Eu não chego e faço isso com o meu chefe, ou sei lá com quem, assim, com uma pessoa que está passando na rua. Geralmente a gente faz com os filhos, com o companheiro, com a companheira. Então, é muito importante, assim, é uma coisa que eu até trabalho no Zoom Zoom também, né? Nessa rede de apoio materno, com as mães, que é de buscar formas conscientes de expressar o que elas estão sentindo, assim. E isso que você falou, esse jogo de fazer isso com as crianças, mas assim, é muito bacana. E eu também falo para elas assim, você tá com raiva, você tá sentindo que você tá com raiva, é perceber, né? Tá atento, é o que você falou, às vezes a gente tá tão desatento da gente, né? Não tá atento ao que tá passando aqui, e a gente acaba explodindo e cuspindo e projetando essas emoções nos outros. Então, assim, eu tô com raiva, consciente, expressar isso de uma forma consciente, eu dou um tempo, eu vou pro banheiro, eu vou pro meu quarto, eu soco uma almofada, eu grito no travesseiro, eu pulo e bato forte o pé no chão, eu sacudo meu corpo, eu tô triste, eu entro num banho, eu choro. É entender tipo, a energia de cada emoção, né? Assim, o que ela movimenta aqui dentro e expressar, dar espaço para isso sair também. Às vezes, antes de uma conversa, é importante dar uma esvaziada no sentir, porque senão ele vem à tona muito rápido, né? Quase que inconsciente, assim. Ele vem e a coisa não é tão racional, assim, chega e ele ocupa um espaço que eu acho que dá uma bloqueada, assim, na verdade né, ele dá uma bloqueada aí na nossa capacidade de pensar. Então, eu sinto que também fazer um exercício que de verdade te dê uma drenada emocional antes de você ter uma comunicação importante é muito válido, assim, eu queria pontuar isso aqui, não sei se faz sentido para você. Demais. E se não, a gente fica sempre achando que qualquer sentimento que gera incômodo na gente, tristeza, frustração, raiva, decepção, ansiedade, que a gente sempre tem que mudar alguma coisa externamente para aquele sentimento passar. Até uma hora que a gente vê que a gente fica fazendo tanta mudança na vida e não passa, né? Então que a gente precisa, antes de mais nada, saber como transformar a raiva dentro da gente, como transformar a ansiedade dentro da gente, né? Então chegou, o negócio bateu em mim. Como que eu respiro, como que eu continuo, né, na raiva. E aí também parar com essa ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo todo, né? Porque acho que isso também é uma baita opressão, assim. Se você for feliz o tempo todo, você não tem oportunidade nenhuma de se desenvolver, né? Então, bem legal isso que você falou, mesmo. E aí eu acho que cada pessoa tem que criar o seu método de inovação pessoal, né? É difícil, assim, alguém escrever um livro e aí, todo mundo se fizer aquilo vai dar certo, né? Tipo, tem vezes que eu tô triste, coloco uma Maria Bethânia pra tocar e começa a cantar. Eu não posso falar, gente, quando estiverem tristes, cantem Maria Bethânia, né? Tem um monte de gente que nem gosta dela. Então, cada um, o outro é tomar banho, o outro é espancar um saco de porrada, correr, sei lá, cada um. Isso é muito legal, porque é muito você aprendendo sobre você e você validando as suas próprias tecnologias pessoais, né?
Eu acho que a coisa mais gostosa que a gente tem para aprender na vida é aprender a ser a nossa melhor companheira, né? O melhor companheiro, assim. E aí, então, a gente falou da diferença entre observar e interpretar, da diferença de sentimento e pseudo-sentimento. E aí, sempre que alguma coisa acontece, sempre que um sentimento aparece, ele está associado com alguma necessidade nossa, que está ou não sendo atendida. E aí tem uma coisa importante aqui no passo da necessidade, que é a gente saber se responsabilizar pelas nossas necessidades e pelos nossos sentimentos. Então, a gente tem muita mania com uma simples frase de, mesmo sendo adultos maduros, responsabilizar os outros pelo que a gente está sentindo. Por quê? Porque em muitos momentos a gente fala assim, eu estou assim porque você fez tal coisa. Então eu estou triste porque você não limpou a cozinha. Come tudo, senão a mamãe vai ficar triste. Então tem muita coisa, né? Meu, então que é isso? Então, né? Ninguém aqui é responsável pelo que sente. Então, você fazer uma pequena mudança. Eu estou assim porque eu. Então, eu não estou triste porque você não lavou a louça. Eu estou triste porque eu preciso tanto de organização e de cooperação. Porque se você não precisasse de organização, você não ia estar triste com a louça. Tem um monte de gente que não fica triste com a louça, mas você fica. Então, fala que é sobre você. Reconhece isso. Né? E tanta gente, às vezes, brigas familiares, por causa de louça, por causa de lixo, né? Porque começa a virar um inferno todos os dias discutir sobre isso. Então, como é que a gente... E o peso que é colocado sobre a criança também, né? De ser responsável, esse exemplo que você falou, come tudo, senão a mamãe vai ficar triste, né? Nossa, então eu tenho que comer, porque tudo que essa criança quer é o amor da mãe. E é louco isso, e a gente não entende, né? Às vezes não tem consciência do quanto que o que a gente fala é sagrado para essas crianças, assim. Então, quando eu falar, se você não comer, eu vou ficar triste, imagina a relação que essa criança começa a ter com o alimento. Essa criança que não conhece o mundo, que está ali aprendendo sobre o mundo a partir de mim, mãe, e pai, né, e família, essas relações, como se relaciona com o outro, como que é o mundo, como que eu me relaciono com a comida, como que eu me relaciono com tudo. E a gente vai, faz isso, você vai fazer isso? Nossa, mas a mamãe vai ficar tão triste, mas menina feia faz assim, mas, sabe? É muito louco isso, porque é um peso para a criança, e depois a gente cresce, e grande parte dos nossos desafios hoje vem disso também, né? De todo uma falta de consciência, às vezes, nesse comunicar, né? Uma falta de responsabilização desses adultos, talvez, que estavam ao nosso redor, diante das necessidades dele, né, e vai uma projeção, e a gente acaba misturando, né, a criança, ela vai virando uma extensão da mãe, e não tendo a essência dela, esse ser que ela é respeitado, né, e aí ela vai tentando, tá sempre atendendo a necessidade da mãe, do pai, ou de quem for. Então, sim, legal você ter colocado esse exemplo. É muito, muito doido. E então, você colocar a sua necessidade, né? Eu preciso de organização, eu preciso de cooperação, eu preciso de apoio, eu preciso de atenção, reconhecer que é uma necessidade sua. Mas aí corre o risco de você dizer isso, eu preciso de apoio, eu preciso de atenção, e a pessoa dizer, tá, mas eu te apoio, tá, mas eu te respeito. Porque o que é apoio para mim pode não ser o que é apoio para você, né? A gente precisa balizar o que é isso. E aí vem o quarto passo, que é o passo do pedido, que é como essa pessoa pode de fato enriquecer a sua vida. Então, a oportunidade que você dá para outra pessoa enriquecer a sua vida. E eu acho que é um passo incrível da CNV. Porque ele exige um pouco você saber o que você quer, né? Então, tem muita gente que acha difícil pedir por conta disso. Porque é importante a gente fazer um pedido específico. Então, falar do que a gente quer ao invés do que a gente não quer. Né? Então, por favor, não estraga tudo. Né? Mas tá, mas o que eu tenho que fazer para não estragar tudo? Né? Não me decepcione. Meu Deus, o que eu vou fazer para não decepcionar os meus pais, né? Então, fala o que você quer daquela pessoa, vai ficar mais claro, né, na cabeça dela. Então, que o pedido seja específico ao invés de ser um pedido vago.
E também da gente entender, assim, a diferença entre pedir e exigir. Porque na fala não tem diferença nenhuma. Eu posso te dizer assim, Clá, você pode me ajudar amanhã com um projeto que eu tenho que fazer de comunicação não violenta? Você não sabe se isso é um pedido ou uma exigência. A gente só vai descobrir se é um pedido ou uma exigência quando você me disser não. Se eu me disser não e eu falar, claro, mas poxa, eu participei ontem do seu webinar e você não vai me ajudar? Isso é uma exigência. Porque eu não tô me importando com você, eu quero que você faça e pronto. Se você me disser não e eu tentar entender qual é o sim por trás do não, porque todo não que você me dá é um sim para sua necessidade. Então, quando eu tenho empatia pelo seu não, né, isso demonstra que eu de verdade me importo com você. E aí eu acho que é incrível esse passo, porque muitas horas a gente está exigindo ao invés de pedir, né? Filho, vamos tomar banho, não. Vai agora, moleque, né? Então, porque muitas vezes eu imagino, né? Ser mãe é um cansaço, negociar tudo com os filhos deve ser um negócio, não, realmente mega desgastante. Mas também não negociar nunca é um pouco anular que aquele é um ser humano completo, né? Que tem vontades. Então, como é que a gente vai criando essa confiança, esse acordo? Porque quando a gente vai só para o lado da exigência, a gente escolhe muito o lado do controle. Quando a gente vai para o lado do pedido, a gente está escolhendo o lado da confiança. E eu acho que a confiança, ela produz laços mais profundos a longo prazo. Quando você se sente controlado por alguém, quando você faz as coisas para a pessoa porque você sente medo de alguma coisa ou porque você sente culpa de alguma coisa, a longo prazo você sente uma vontade de se empoderar para conseguir se livrar desse controle da pessoa. Né? Enquanto que se você se crescer na confiança, você vai ficar do lado dessa pessoa porque você quer ficar. E aí eu acho que é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, assim, quando eu peço alguma coisa para alguém, por que motivos eu gostaria que essa pessoa fizesse o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela faça o que eu tô pedindo porque ela tem medo de mim? Porque ela vai se sentir culpada se ela não fizer? Ou porque ela tá afim de me ajudar de verdade? Né? Então isso é uma mega construção, assim. E então, quando uma pessoa disser não, a gente usar a empatia. E aí, tudo isso que eu falei, né, dos 4 passos aplicados à autenticidade, como eu me expresso de uma maneira autêntica, eles também podem ser usados para empatia. Então, o que será que a pessoa está observando quando ela me diz não, ou quando ela faz uma crítica, ou quando ela desabafa? Você está dizendo isso porque você está no meio do lançamento do seu projeto, você está corrida, né? Então, eu entendo a situação da pessoa, né? Então, você tá dizendo isso porque você está com receio do que o que você vai dizer não vai ser produtivo no projeto. Então, com que sentimento será que essa pessoa está dizendo um não, né? E aí, então, eu posso me conectar com a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido da pessoa também. Então, esse espaço, se eu pensar o que a pessoa está vendo, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está necessitando, o que a pessoa gostaria de pedir, e eu falo isso na minha fala, isso é demonstrar empatia para o outro. Então, a CNV tem esses 2 grandes eixos, com esses 4 passos aí permeando esses 2 eixos. E aí, esse é um resumo do resumo do resumo do resumo dos 4 passos da CNV. Que bom, Carol, não, muito rico, assim. Eu fiquei pensando um exemplo aqui, né, na hora que você falou de tomar o banho, assim, às vezes a mãe chama a criança, filho, agora é hora de tomar banho, e ele tá brincando, e a criança quer continuar ali brincando, né, ela quer continuar naquilo que ela tá fazendo, então se você reconhece, né, isso que você tá falando, assim, reconhece por que ele falou, não, filho, a mamãe entende que você quer continuar brincando. E se a gente levar, então, esse brinquedo para tomar banho com você, um brinquedo que possa molhar, enfim, isso é incrível, assim, como que funciona, sabe? Assim, você entrar e entender, um exemplo muito prático, assim, para as mães, né? Eu sinto que isso é dar limite com amor, né? Que você vai falar assim, é hora de tomar banho e é hora de tomar banho, assim, não tem acordo. Só que ao invés de você impor,
né? Você entende que por que essa criança está falando não, né? Ela não está só porque ela quer te testar, porque ela é chata, porque ela... Não, existe um porquê ali. Ela está ali, às vezes, envolvida naquilo, ela quer continuar ali, né? Então, é muito legal isso que você está falando, Carol, muito rico, assim, para a gente colocar de uma forma bem prática, assim, né? E aos poucos é o que você falou, não é porque ninguém tem que ir nada, mas se fizer sentido e se abrindo para esse novo olhar, né? Um olhar muito mais empático, muito menos resistente, um olhar mais compassivo pelo outro também, né? E por nós, pelas nossas necessidades, mais responsável também, né? Sim. É muito louco. Uma vez eu fui num workshop que tinha umas crianças, assim, aí não podia pegar uma massinha ali de um lugar, não lembro por quê. Mas aí as crianças invadiram e pegaram, assim. E eu tava ali do lado dela, eu não sabia que elas não podiam pegar. Aí o menino ficou um tempão, assim, fazendo um boneco, sei lá. A gente vai ter uns 4 anos. E aí chegaram umas mulheres e falaram, gente, a gente falou que não podia pegar, e tirou tudo. Aí esse menino teve uma crise, assim, ele começou a chorar muito, desesperadamente, chorar alto, assim. E eu fiquei meio com receio, assim, de falar alguma coisa, né? Mas aí elas estavam, não pode, não pode, não pode. Aí eu virei assim pra ele e falei, vou falar. Eu falei, viu, você tava muito triste, né? Porque você ficou um tempão fazendo esse boneco. Aí ele, tipo, aí ele foi parando, assim, de chorar alto, sabe? E começou a chorar mais doidinho, assim. Aí eu falei, gente, era isso, era só falar pra ele que... Pô, eu tava vendo o que ele tava fazendo, sabe? Parecia que ninguém tava se importando, assim, né? Que aquilo era importante pra ele. Então foi bem legal, assim, ver. Empatia com criança funciona mesmo. E eu Sim. acho que empatia com criança, mais do que funciona, empatia com criança educa de alguma forma, porque eu vejo uma amiga minha, assim, eu admiro muito ela como mãe. E ela, por usar muito da empatia, ela conseguiu ampliar bastante esse vocabulário emocional da filha dela, sabe? Às vezes a Ana tá chorando, e ela vira e fala assim, Ana, você tá com fome. Você tá fazendo tudo isso, mas repara, você tá com fome. É isso que tá te deixando assim, sabe? E aí, tipo, a menina é mó incrível, assim. Tipo, ela não só entende dela, assim, como ela pede umas comidas que eu nunca vi uma criança pedir comida saudável, assim, pra comer, sabe? Tipo, uma vez ela falou que a barriga dela tava doendo e que então ela tinha que comer ameixa, sabe? Eu falei, Jesus, tem tantos adultos que não sabem disso, sabe? Ainda com 5 Sim. anos sabendo. E isso é louco, assim, né? Porque tem uma coisa da comunicação que essa criança, ela nasce sem nenhum conceito sobre nada. E é esse adulto, é essa mãe que vai guiar ela, assim, que vai estabelecer essa ponte entre a criança e o mundo. E é muito incrível esse poder que nós, mães, temos de nomear. É a gente que vai nomear o mundo para a criança. Mas para eu nomear um mundo próximo à realidade do que realmente essa criança está sentindo, do que está acontecendo com ela, um mundo confiável, porque é exatamente o que você falou. O menino estava lá triste e não adiantava eu falar, para de chorar. Não, ele precisava que alguém nomeasse até para ele entender o porquê que estava acontecendo ali, porque a criança ainda está chegando aqui. Então, quando a gente nomeia e essa criança sente, opa, aquilo encaixa assim, né? Ela fala assim, opa, essa pessoa também está sentindo. Eles são tão sensíveis, né? Que eles percebem que o que eu estou sentindo conecta com o que ele está sentindo, faz sentido aquilo para ele. Né? Então, quando essa mãe ela consegue fazer esse primeiro passo, assim, né, que é a questão de observar mesmo bastante essa criança, sem muito julgamento, e entendendo e nomeando, nossa, isso é assim, e considerando isso tudo que você falou, né? Nossa, Carol, que massa. Muito bacana todos esses compartilhares. Eu perguntei agora se o pessoal tem algumas perguntas, vamos responder algumas perguntas para a gente encerrar em alguns minutinhos. Tá bom? Deixa eu ler aqui, que já tem uma pergunta aqui da Antonella. Ela falou assim, boa noite. Ela está querendo saber, Carol, se você tem dicas de como lidar com agressividade. Pessoas que frequentemente falam de forma bastante agressiva.
No caso, meu marido vem de uma origem na qual ele experimentou muita agressividade por parte dos pais. E para ele, a fala agressiva muitas vezes é natural. E eu percebo que isso já cria as dificuldades com o nosso filho de 2 anos. Ou seja, como interceder para que o pai entenda isso? Uhum. Ah, é difícil, né? Porque às vezes a agressividade do marido já é ruim na relação, né? E você vê isso sendo passado para a criança, deve dar uma angústia mesmo. Nossa. Antonella, eu costumo dizer que relação é construção, né? Você mesmo já é, pode imaginar o porquê que seu marido é assim. Foi uma construção ao longo da vida. Eu acredito que a agressividade, quando a gente quer levar a relação para um outro lugar, ela precisa ser tratada com empatia. E é difícil. É um desafio pra caramba ser empática com alguém que está sendo agressivo. Uma coisa que o Marshall dizia, que eu acho que ajuda, é lembrar que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando a pessoa está sendo agressiva, você pensar qual é a necessidade desse ser que não está sendo atendida. E aí, ao invés de rebater das duas formas mais comuns, que é ou sendo agressivo de volta, ou se tornando culpado por aquela agressão, né? Não, tudo bem, é verdade e tal. É você tentar mostrar, você está falando isso porque você precisa de tal coisa, né? Então, demonstrar empatia. O que será que está acontecendo que essa pessoa está sendo agressiva? E perguntar se a pessoa está precisando daquilo mesmo. E aí eu acho que a empatia ela tem esse poder de curar bastante. Só que assim, não é uma vez que você vai ser empático que ele vai deixar de ser agressivo, entende? É tipo, muita empatia, bastante tempo, até ele entender que um padrão de relação de vocês está desconstruindo e está construindo um novo. E eu digo isso porque isso aconteceu comigo, numa relação de uma pessoa que também era muito agressiva e costumava gritar comigo, e eu perdia total eu falava, ou eu gritava junto, ou eu trancava a porta do quarto e era isso, sabe? Até o dia que eu decidi ser empática, assim, e empatia, 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 e hoje eu converso com essa pessoa, normal, assim. Ela fala que eu sou uma das únicas pessoas com quem ela consegue conversar. Mas é dedicação, assim, na empatia mesmo, sabe? Para reconstruir. Eu tenho um exemplo aqui sobre essa necessidade que é bem legal, assim, né? A gente tem assim, a gente fez um grupo de mães ali no WhatsApp, dentro de um processo do Zoom Zoom, que a gente, mais específico, dentro do trabalho, e uma dessas mães compartilhou com a gente, ela estava grávida, tem uma filhinha de 2 anos e pouco, e ela compartilhou um dia super triste, assim, de uma situação que o marido foi extremamente agressivo com ela, na frente da criança, e ela estava assim, nossa, muito triste, ele tinha até falado em separação e tudo. E aí uma das mães que estava no grupo, por coincidência, assim, é aquela incomum que a gente conhece, Carol, ela foi direto no ponto, ela virou e falou assim, mas será que ele está passando por algum problema? O que será que está acontecendo com seu marido para ele ter atuado dessa forma? Né? Será que ele está com algum problema no trabalho? Aí, na hora, a mulher que tinha sido, né, que tinha tido a discussão com o marido e tudo, falou, nossa, ele realmente, a gente mudou de cidade, o trabalho dele não tá muito legal agora, ele tá passando por vários desafios, e ainda a pressão, né, que ela tava grávida, ela ia ter que parar de trabalhar de novo, então muita pressão em cima dele, e ela começou a entender o processo dele, assim, também, que ele tava vivendo, as necessidades dele. Ele tinha sido extremamente agressivo, não que justifique, né, o que o outro faz, eu vou falar, que lindo, não. Sim. Mas ela entendeu que ele estava extremamente sobrecarregado, que ele estava com medo, que ele estava morrendo de medo. A esposa grávida, uma filha pequena, os negócios dele não estavam indo bem, então ele estava amedrontado. E aí, aos poucos, ela foi trabalhando nisso e foi incrível, porque a gente foi acompanhando o processo.
E num dia, assim, depois de um tempo, ela mandou a mensagem que ele tinha mandado para ela, assim, eles ficaram uns 2 dias, assim, ela trabalhando muito nela, entendendo o que estava acontecendo com ele, foi incrível. Aí um dia ele mandou uma mensagem, assim, maravilhosa com ela, falou, não, eu não quero separar nada, eu tava assim, por causa de... E ele conseguiu se abrir, mas muito a partir do movimento dela também, de ter essa empatia. E é incrível quando isso acontece. É o que você falou, não é uma vez ou outra, mas é fazer esse exercício de flexibilizar a nossa mente mesmo, assim, o nosso sentir, o nosso coração, e ter essa capacidade de expandir um pouco o nosso olhar, sair daqui, né, desse centro só, e olhar e perceber essa necessidade do outro também. Por que ele está sendo agressivo, né? O que está ali? Qual que é o medo dele? O que é que faz ele atuar dessa forma agressiva e atacar? E perceber Né? além do tudo, né, Clá? Tipo, porque você começa a falar assim, meu marido não está fazendo coisas que um marido deveria fazer. Ele não está sendo o maridão que eu gostaria que ele fosse. E aí, se você só prende o seu marido no rótulo de marido, a chance dele frustrar suas expectativas são maiores do que se você enxergar ele como um ser humano para além do rótulo de marido. Que eu acho que daí, quando você começa a enxergar o ser humano para além do rótulo, aí que você vê. É um ser humano que mudou de cidade, que vai ter que sustentar mais um filho, que está frustrado com o trabalho. Então é importantíssimo essa coisa que você está dizendo, da expansão do olhar. Claro. Legal. Olha só, Carol, tem mais algumas perguntas assim. O que fazer quando as crianças são agressivas umas com as outras? Uhum. O que isso tem? Vai, vou falar, mas vocês vão sabendo que na prática a teoria é outra, né? Porque, tipo, esse sábado eu passei uma tarde no parquinho com um sobrinho da minha namorada e eu vi que o negócio é mais embaixo. Mas eu acho que. E aí eu não tinha ainda uma conexão muito forte com aquelas crianças para conseguir conversar com elas, assim, né? Os pais delas estavam lá, então eu não interferi muito. Mas eu acho que é muito importante a gente ensinar para as crianças que o contexto é tudo. Porque se você dá um soco em uma criança, por exemplo, você perguntar assim, que mensagem você acha que você está passando para o seu amiguinho dando um soco nele? Talvez ele saiba, talvez ele não saiba. Aí você fala, quando a gente dá um soco em alguém, a gente está passando a mensagem de que a gente não gosta dessa pessoa. Você não gosta dele? Você quer dizer para ele que você não gosta dele? Porque um soco num amigo no parquinho tem uma consequência. Um soco dentro de uma aula de Kung Fu tem outro. Né? Então não é que o soco ele é ruim por si só, mas dependendo do contexto ele vai passar uma mensagem. Então, conforme as coisas forem acontecendo, você ir perguntando para as crianças que mensagem elas querem passar, para elas conseguirem ter uma leitura melhor do contexto, sabe? Isso eu aprendi no workshop com a Alanis Morissette, que mergulhou profundamente na maternidade dela e que tem falado sobre isso com muitas mães, assim, né? E que diz que com os filhos dela tem funcionado bastante, assim. Então, eu acho que eu diria isso, né? E eu acho que podem ter outras formas. Acho que no momento demonstrar empatia pela criança, para ela entender o que está acontecendo com ela, né? E aí depois começar esses questionamentos do contexto. Acho que pode ajudar. Legal. E aí tem uma mãe perguntando assim, como incentivar a empatia entre irmãos? Ah, muito bom. Eu acho que a perguntar assim, como você acha que o outro está se sentindo, já é um jeito, né? Tem um projeto enorme sobre empatia, que eu me esqueci o nome agora, assim, mas foi uma mulher mega pioneira na Europa, que ela começou a levar o ensino da empatia para a sala de aula, e a forma como ela fazia isso era levando um bebê para dentro da sala de aula, um monte de criança de 4, 5 anos, e as crianças olhando para o bebê e ela perguntando: o que você acha que esse bebê sente? O que você acha que ele precisa? Então, o que as crianças sentem? O que elas precisam? E isso gera uma forma, né? Outra é você fazer com que as crianças participem dos acordos que acontecem entre elas. Então, eu fui num workshop de CNV de uma facilitadora que teve uma mulher que era avó e participou do workshop dela. Ela contou essa história de uma avó que queria praticar CNV com os netos, né?
E aí um menino, o neto, desenhou um coração e ficou brincando com o coração. E aí a menina viu o coração e queria pra ela. E eles começaram a brigar. Eu quero coração, não, mas foi eu que desenhei, não. Eu vou, meu Deus, o que eu faço agora, né? Aí ela chegou e falou assim, ó, seguinte, agora toda vez que vocês brigarem a gente vai jogar um jogo, que é só quando as duas pessoas acharem que tá bom, que vai ser o acordo. Enquanto um achar que não tá bom ainda, não tem acordo. Então vocês estão brigando por causa desse coração. Fulana, qual você acha que é a melhor forma de vocês resolverem esse conflito? Ah, eu quero ficar com o coração. Fulano, tá bom pra você esse jeito? Não, pra mim não. Fui eu que desenhei o coração, eu quero ficar com o coração. Tá, então não vai ser esse jeito que a gente vai resolver o conflito. Não vai ser ela ficando com o coração. Fulano, como é que você acha que a gente vai ter que resolver? Eu vou ficar com o coração. Fui eu que desenhei o coração. Fulana, pra você tá bom? Não, não tá bom. Por que eu quero brincar com o coração? Ah, então tá bom. Então não tá bom. Então não vai ser desse jeito. Fulana, o que mais que você acha que pode ser o jeito? Aí ela ficou pensando. Ah, rasga o coração. Eu fico com uma parte e ele fica com a outra. Aí a avó pensou, não vai adiantar. Fulano, se a gente rasgar o coração? Ah, pode ser. Aí ela falou, então pode ser? Cada um brinca com uma parte do coração. Pode ser, aí rasgou. E aí é tipo incrível, né? Porque a avó nunca achava que podia ser uma possibilidade de rasgar o coração. E podia ser que não fosse, aí ela ia ficar até a hora que eles falassem, vai resolver até a hora que ganha-ganha, né? Os dois tá bom. Aí eu achei que foi uma forma fofa, assim, sabe? De inventar um jogo de, o acordo bom é quando os dois acham bom, e a gente vai até o fim, até os dois acharem bom. Me lembrou de um caso assim, né? E isso, assim, é muito legal, assim, entrar nessa linguagem da criança, né? No jogo, na fantasia, se são menorzinhos, enfim, assim, isso é uma forma muito bacana de gerar empatia, assim, com elas e entre elas, entrar no jogo, falar a linguagem delas, usar de histórias, de brincadeiras, enfim. Eu lembro uma mãe do Zum Zum, uma participante. Um dia a gente foi gravar na casa dela um depoimento. Depois que ela tinha participado do curso, eu fui lá gravar um depoimento. E aí ela me contou um jogo que ela criou depois do Zum Zum, assim. Ela tinha 3 filhos, um escadinha do outro, assim, tipo 1 ano de diferença entre os 3. Em 4 anos ela ficou grávida 3 vezes. E aí eles eram muito próximos, assim. Aí ela falou que tudo era briga. Para entrar no carro, quem ia entrar primeiro era uma briga, quem não sei o que, tudo era briga. E aí ela falou que ela colocou 3 fichas na bolsa dela, com o nome de cada um. E aí, todas as vezes que ela dava briga, ela falava assim, peraí, vamos fazer o jogo. Agora a mamãe vai mexer aqui no caldeirão mágico e vai pegar uma ficha. Quem saiu o nome primeiro, entra primeiro. E aí ela usou disso, assim, sabe? Isso ela que acabou com as brigas entre eles. Então, assim... Aí, né? Para tudo, vamos fazer a brincadeira. E os meninos... Então, assim, eu acho que é isso, assim, sabe? É a gente também acender a nossa criança, porque isso tudo é criatividade, né? É sair desse automatismo de, não é assim, é assado, então vai ser assim, desse... E começar a ir para um espaço de mais criatividade, de olhar o outro, de escutar, de fantasiar, de pensar em possibilidades diversas. Né? Regras sérias, né? Assim. Sim, legal. Então tá, ó, mais 2 perguntas aqui, meu Deus do céu. Tá, mais 2 perguntas aqui, vamos lá. A Poliana falou assim, Carol, às vezes eu me bloqueio quando acontece alguma coisa e fico com raiva do meu companheiro. E demoro para falar e desabafar, pois fico com raiva. Como mudar essa reação? Talvez ela seja lá do time que você falou lá no comecinho, né? Do que não acha que pode falar, mas enfim. Não, eu acho que... Eu não sei, porque eu me sinto do time do que merece falar das necessidades, mas, eu tenho exatamente a mesma reação, Poliana. Então, se você me descobrir, você me fala. E no final, eu acho melhor do que explodir. Eu preciso conversar um pouquinho depois, assim. A minha estratégia é falar para as pessoas que são importantes para mim que elas não... que elas... Não é que elas me aceitem, que elas saibam que eu sou assim. Que às vezes depois de uma semana eu vou mesmo retomar uma situação. E não é porque eu fiquei com mágoa, não é porque eu fiquei guardando rancor, não é.
é só porque eu realmente precisei de um tempo para digerir, sabe? Então, assim, desde que você não torne isso uma mágoa permanente, que em algum momento você fale sobre ela, mas eu não acho que é uma. Pelo menos pra mim, assim, eu não vejo como uma necessidade tão urgente de eu conseguir falar tudo na hora que o momento tá fervendo, sabe? Às vezes a gente precisa de um tempo pra pensar. Sim. Às vezes dá um tempo, esperar, né? Dar uma vazão ali naquele sentir para depois voltar e falar. Pode ser uma estratégia, né? Sim, porque a raiva a gente vai sentir, né? E ela precisa. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, que assim, toda emoção ela precisa de ser expressada, assim, né? Ela tem um fluxo. Se eu acho que assim, né, a gente foi meio que treinado a achar assim que a gente não podia sentir a raiva, porque quando a gente era pequenininho e estava expressando que a gente estava, sei lá, com raiva e a gente começava a pôr para fora, espernear, ou a gente era castigado, ou a gente apanhava, ou acontecia alguma coisa. Então é extremamente importante a gente desbloquear, descondicionar isso, entender que se eu estou sentindo, eu preciso de expressar, porque se eu reprimir isso aqui dentro, se eu guardar, isso não vai desaparecer. Isso vai continuar aqui, mais cedo ou mais tarde vai vir à tona, de uma forma ou de outra. Às vezes como uma doença, às vezes, né, eu vou explodir com uma pessoa que às vezes nem tem nada a ver com toda a origem dessa raiva, enfim. Eu acho que pode ter situações que sim, né? Acho que quando mexe em algo mais estrutural pra gente, mas eu acho que também tomar cuidado, principalmente quando a gente fala de raiva, né? Porque às vezes você sente raiva no trânsito, e não é toda hora que a sua raiva no trânsito precisa ser expressada. E você não vai ter um câncer de não ter mostrado o dedo do meio pra alguém, sabe assim? Sim, Tipo, eu acho que tem coisa que realmente passa se você der um tempo, sabe? Mas tem coisas que a, o furor passa, mas que ainda está te deixando atravessado. E aí essas coisas você tem que expressar sim. Senão vira mágoa, ressentimento. Né? claro. Sim, beleza. Carol, acho que é uma última pergunta aqui, da Sheila. Ela fala assim: qual consequência pode gerar na personalidade da criança quando os pais dão ordem gritando? Porque dizem que a criança nunca obedece logo de primeira. Digo, essa criança pode crescer um adolescente, adulto inseguro, medroso, sem confiança, quando os pais dão ordem gritando, né? É. Ó, eu acho que ela pode crescer um adulto assim, mas por conta disso. Mas eu não acho que é determinante, assim. Tem uma historinha que eu gosto bastante, assim, que é de dois irmãos. E aí um virou alcoólatra, assim, e aí o outro era mega bem sucedido. Aí perguntaram pro menino que era alcoólatra, né? Meu, por que você acha que isso aconteceu na sua vida e tal? Ele falou, porque meu pai era alcoólatra, né? Então isso me influenciou. E aí perguntaram pro outro menino, que era mega bem sucedido, né? Por que ele achava, tá? Ele falou, porque meu pai era alcoólatra. E aí isso me influenciou a ser diferente dele. Então, tipo assim, eu não acho que isso vai determinar tanto. É claro que vai gerar. Eu acho que a consequência de você ser criado num lar amoroso é muito mais gostoso, né? Se uma criança cresce com os pais gritando e sendo controlada e agressividade, e ela se torna um adulto amoroso, foi um caminho mais dolorido para ela conseguir se tornar esse adulto amoroso, né? Ela precisou se curar de muita coisa, ela fez um trabalho incrível. Então, o que seria o mais óbvio, ela também se tornar um adulto agressivo, né? Mas eu acho que não é determinante. Então, acho que isso vai gerar feridas, mas que o caminho de vida dela pode revelar uma amorosidade que ela não teve em casa também, sabe? Claro, beleza. Carol, agora sim, eu acho que é a última, assim. Na verdade, não sei se é bem uma pergunta, talvez ela queira que você comente a última. Ela, assim, a Leia, ela falou assim: eu e meu esposo estamos em atrito porque ele quer que a nossa filha comece a dormir no quarto dela, que fica distante do nosso quarto, por sinal. Eu ainda não estou preparada. Até agora fizemos cama compartilhada e eu amamento. Então, ela quer uma dica aí para esse atrito, eu acho. Eu não sei opinar em nada assim sobre o que é melhor para a criança, né? Nesse sentido. E eu acho que talvez
os conflitos de vocês devem ser muito nesse sentido. Ele acreditando que é melhor deixar ela separada e você com argumentos deixando, né? E que aí talvez isso não esteja levando a lugar nenhum. Então, eu diria para você tentar conversar com ele, não em termos de argumento do que é melhor ou pior, a não ser que ele seja uma pessoa que só seja convencido por bases científicas, aí talvez seja bom você procurar isso. Mas para você tentar falar sobre você, sabe? E pensando nele, assim, tipo, falar, meu amor, eu entendo que você esteja querendo, porque eu entendo que você acha melhor por causa disso, disso e disso. E você também deve estar querendo, né, 2 anos que a gente resgate a nossa intimidade, a nossa privacidade, a nossa vida como casal. Então, expor para ele o que você acha que ele está sentindo, por que ele quer tanto isso? Falar, eu tô me sentindo muito confusa, assim, e triste das nossas brigas, porque claro que eu também quero isso, mas eu tô sentindo assim, assim, assim. Aí fala o que você tá sentindo. Dessa sua dificuldade, sabe? De deixá-la ir dormir. O que é que tá passando na sua cabeça? Quais são seus medos? Quais são seus receios? O que você acha que pode acontecer com ela? E fala de você, assim, e tentar se livrar nessa conversa da necessidade de estar certa. De se abrir mesmo, sabe? Porque pode até ser que você se abrindo, você percebendo os seus receios, que ele possa te ajudar a se liberar desses receios. Ou pode ser que ele simplesmente te entenda e te apoie dela ficar mais tempo, sabe? Não sei se você já tentou alguma coisa nesse sentido, mas em termos de CNV seria isso, assim. Não, bem legal, Carol. Acho que, assim, não sei, para mim fez muito sentido o que você falou, assim, talvez tenha dado um apoio aí para a Leia. Comentário, então, a Fer tá aqui, aí a Luísa também tá aqui, a Camila também tá aqui. Como não tem os sobrenomes, eu não sei exatamente qual a Luísa e qual a Camila. Eu acho que a Camila Bernardes, do Rio, talvez. Saudades de você também, se for outra, vocês me falam. E se for a Luísa, acho que foi a que estava no penúltima turma do CCA. Então, oi para vocês também. Tá todo mundo aqui dando oi. Então, tem mais 2 perguntas, mas eu acho que a gente já chegou no nosso tempo. Então, eu vou sugerir, assim, que o Bruno e a Paula mandem essa pergunta para a Carol. Carol, coloca seus contatos aqui, talvez eles já até te sigam, né? A Carol vai colocar aqui embaixo os contatos dela, de Insta, de Face, site, enfim. Tá? Bruno, tem um livro que se chama Era da Empatia, que foi um biólogo que escreveu. Um cara chamado Franz de Waal. Procura um vídeo dele, Franz de Waal. Ele da fonte vai responder essa pergunta. É muito bom. E sim, a cooperação, ela também garante a sobrevivência da nossa espécie. Não é só a competição. A gente só importou que é a competição que é mais importante para justificar a nossa sociedade capitalista, mas a cooperação faz muito parte. E a CNV é baseada inteiramente na cooperação. Então. Acho que você falou isso no vídeo 1 do seu workshop gratuito, não falou? Sim. Que tem a ver com a pergunta da Paula também. Mas sim, vocês me mandem, eu posso mandar uns vídeos meus falando sobre isso. Deixa eu colocar aqui meus contatos. Então, coisa da minha empresa é tiecoaching.com.br. Meu blog é carolinanalon@gmail.com. Aí eu quero convidá-los a me acompanhar lá na minha newsletter. É por lá que eu mantenho as coisas, vou começar a fazer vídeos semanais, como eu estava conversando aqui para Clá. E o e-mail é atendimento@tiecoaching.com.br. É um prazer conversar com vocês. Aí o nome do meu projeto, que eu solto a cada semestre, é caminhodacomunicação.com.br, mas isso daqui é só uma landing page para ficar sabendo do próximo. Se você assinar a minha newsletter ou no site ou no blog ou aí, em todos você vai receber a newsletter. Então não faz diferença nesse momento o lugar onde você assinar a newsletter. Beleza. Obrigada, Carol. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui até agora. Teve muita gente que ficou do início ao fim. Muito, muito obrigada. E eu quero avisar mais uma vez. Então, assim, quem quiser, segue a Carol aí. Muito bacana o trabalho dela. Acho que pode ajudar muito.
E eu quero convidar vocês agora, dia 21, quinta-feira agora, hoje é segunda, nessa quinta-feira vai ao ar o vídeo 1 desse 5º workshop online gratuito do Zoom Zoom de Mães. Então, quem ainda não está inscrito, eu vou colocar o link aqui também para vocês se inscreverem, é zoomzoom.bifamily.com.br/workshop-zoomzoom. É grande assim, mas vocês se inscrevam porque vai ser incrível. Eu vou falar sobre ritmo, sobre rotina, sobre simplificação, sobre uma série de questões extremamente importantes aí para ter mais empatia, para facilitar o nosso dia a dia aí junto com as crianças e com a nossa família. Tá bom, Carol? Obrigadão. Obrigada pela sua presença. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Se quiser despedir, Carol, ou dar uma última mensagem. Lógico, brigadão, Clá. Uma delícia de papo, gostei muito. Como eu falei, sentindo vontade de ser mãe, sabe? Aí dá vontade de ficar vendo o que vocês estão falando, assim. Mas você é sua aluna, com certeza, quando eu me tornar mãe. E obrigada pelo pessoal que estava acompanhando, comentando. Espero que a gente possa seguir de várias formas diferentes. Obrigada, Fer, de novo. Obrigada pelas girafas que estavam aqui. Um beijo enorme, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Até breve.